Olá, turminha! Um forte abraço a todos, Deus os abençoe e vamos a mais uma aula de matemática. E o tema da aula de hoje é sólidos geométricos. Nós vamos estudar o mundo de formas geométricas. Ele se encontra no livro didático de vocês, na página 52 e 53. Então, nós sabemos o seguinte, todos os sólidos geométricos, eles recebem duas classificações. Eles são chamados de poliedros e são chamados de corpos redondos. Quando é que eu tenho poliedros? Quando todos os sólidos geométricos são formados por superfícies planas. Nós vamos ver isso. E os corpos redondos? Quando pelo menos uma superfície desse sólido não seja plana. Vejamos a diferença entre esses dois, então. Aqui eu tenho uma caixa de sólidos geométricos. Ela está, então, constituída por poliedros e corpos redondos. Vejamos qual a diferença entre os dois. Então, a classificação para se ter um poliedro é quando todas as superfícies são planas, todas as superfícies são lisas, retinhas, correto? Então, aqui eu tenho um exemplo de poliedro. Aqui também eu tenho um exemplo de poliedro. Todas as superfícies são planas, são lisas, retinhas, correto? Aqui também eu tenho um exemplo de poliedro. Todas as superfícies são planas, são retinhas, lisinhas. Um outro exemplo de poliedro também. Todas as superfícies planas. Um outro exemplo de poliedro também. Todas as superfícies planas. Mais um poliedro, todas as superfícies planas. Um outro poliedro também, todas as superfícies planas. E mais um poliedro. E agora nós temos aqui os chamados corpos redondos. Quando eu tenho superfícies não planas, no caso superfícies curvas, correto? Então aqui eu tenho um corpo redondo. Aqui também eu tenho um corpo redondo, apesar dele possuir uma superfície plana, ele possui essa superfície que não é plana, ela é circular. E aqui também eu tenho um exemplo de corpo redondo, tá? Eu tenho superfícies planas, porém eu tenho uma superfície não plana, uma superfície circular. Depois de conhecermos quem são os poliedros e os corpos redondos, vamos estudar agora os poliedros em suas características. Eles são classificados em prismas e pirâmides. Quando é que eu tenho prismas? Quando o meu sólido possui duas bases, uma base superior e uma base inferior. E quando todas suas faces laterais são formadas por retângulos. Essa é a característica de um prisma. E quando é que a gente se tem pirâmide? Quando ela possui apenas uma única base, a base inferior. E todas as faces laterais desse sólido serão formadas por triângulos. Vejamos essa diferença entre os dois. Então, aqui na mesa eu tenho alguns prismas e pirâmides. Então, vamos ver qual é a diferença entre os dois. Lembrando que todo prisma, ele possui duas bases, a base superior e a base inferior, e todas as faces laterais são formadas por retângulos, correto? Aqui eu tenho o exemplo de um prisma. Vejamos aqui agora, esse exemplo aqui, eu não tenho um prisma, eu tenho uma pirâmide. Por quê? Ele é constituído somente por uma base, eu não tenho a base superior, correto? E as faces laterais são formadas por triângulos, correto? Esse é um exemplo de pirâmide. Aqui, então, eu tenho um outro prisma, eu tenho base superior, tenho base inferior, todas as faces laterais são formadas por retângulos. Aqui eu tenho um prisma, tenho base superior, tenho base inferior, e suas faces laterais são quadrados, mas essa é a classificação também de um prisma. Aqui eu tenho um outro prisma, eu tenho base inferior, base superior, todas as faces laterais são formadas por retângulos. E aqui eu tenho um exemplo de pirâmide e eu só tenho a base inferior, todas as faces laterais são formadas por triângulos. Um outro exemplo de pirâmide também, eu só tenho uma única base, a base inferior,
As faces laterais são formadas por triângulos. E um outro exemplo também de pirâmide. Então, eu tenho a base, somente a base inferior e todas as faces laterais formada por triângulos. Depois de aprendermos qual a diferença entre prismas e pirâmides, vamos ver a diferença de acordo com a nomenclatura que cada um recebe. Então, os prismas eles podem ser classificados em triangulares, quadrangulares, pentagonais, hexagonais e as pirâmides também. Isso ocorre de acordo com a área da base desses sólidos. Vejamos isso. Então, nós temos aqui na mesa alguns prismas e algumas pirâmides, e de acordo com a área da base desses sólidos geométricos, eles recebem uma nomenclatura. Então, por exemplo, aqui eu tenho um prisma triangular. Como que eu sei que eu tenho um prisma triangular? A área da base dele é um triângulo, por isso ele recebe o nome de prisma triangular. Eu tenho aqui um prisma quadrangular, porque a área da base dele é um quadrado. Eu tenho aqui um exemplo de prisma hexagonal, porque a área da base dele é um hexágono. E assim também são classificadas as pirâmides. Eu tenho aqui uma pirâmide triangular, porque a área da base dela é um triângulo. Eu tenho uma pirâmide quadrangular, porque a área da base dela é um quadrado. E eu tenho aqui uma pirâmide hexagonal, porque a área da base dela é um hexágono, correto? Sobre os corpos redondos, os três mais conhecidos são cilindro, cone e esfera. Vejamos cada um deles. Então, aqui está a esfera, é o mais fácil de todos para ser reconhecido. É a nossa bola, correto? Isso é uma esfera. Nós temos aqui o cilindro. O cilindro, ele tem a base superior e a base inferior plana, correto? Ele lembra pra gente uma latinha. E nós temos aqui o cone. Ele lembra aquele chapéuzinho de aniversário, um cone de sorvete, correto? Então, ele tem uma superfície plana, a base inferior dele é plana, mas ele possui uma superfície não plana. Esse é o cone. E dentre os estudos, vocês vão aprender também a realizar a planificação de alguns sólidos geométricos, correto? Como que ocorre essa planificação? É como se você pegasse esse sólido e desmontasse eles, vocês abrissem eles. Aqui nós temos, por exemplo, a planificação do cubo. Imagine eu abrindo esse cubo, ele ficará assim. A planificação do nosso cilindro, correto? A planificação de uma pirâmide, nesse caso, ela é uma pirâmide quadrangular, a base dela é um quadrado, correto? E aqui eu tenho a planificação de um prisma. Esse prisma aqui é chamado de prisma triangular, porque a minha área da base são formadas por triângulos, correto? Dentre as atividades dos livros que vocês vão ver aí, vai ter atividades relacionando o polígono, tá? O polígono, ele não é um sólido geométrico, ele é uma figura plana, correto? O que é uma figura plana? Ela não tem dimensão, então eu não vou ver ela em perspectiva. Para se ter um polígono, eu sei que eu tenho que ter uma figura geométrica, que ela seja plana, então ela não tem dimensão, ela seja fechada, ela seja formada somente por segmentos de retas, e ela é formada, constituída por lados, correto? Então, aqui todos são exemplos de polígonos. Então, os polígonos têm que ser figuras geométricas fechadas, eu não posso ter linhas curvas, ela tem que ser formada somente por segmentos de retas, então, esses segmentos de retas, eles não podem se cruzar em nenhum momento. E todas as figuras sempre fechadas, ok? E aqui eu tenho exemplos de figuras que não são polígonos. Como que eu identifico que não são polígonos? Quando a figura estiver aberta, não é um polígono. Quando as retas, as linhas se cruzam, então eu não tenho um polígono. E quando eu também apresento linhas curvas, eu também não tenho mais um polígono. Todo polígono, então, tem que ser uma figura geométrica fechada, constituída somente por retas, segmentos de retas, e sempre plano, ok?
Então, as atividades para casa se encontram no livro didático, nas páginas 54 e 56, os exercícios comuns, e 56 a 58, os exercícios de fixação. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até uma próxima aula.